galera aqui do canal da Clear. Estamos chegando a hora no quinto e último episódio dessa série especial sobre SMC aqui no Clear Você Estratégia. Aprendemos hoje, né, Panzinha? Nossa senhora, agora eu vou conseguir responder todo mundo que me perguntar sobre SMC. Ou melhor, quase, né? Porque ainda estamos nesse último episódio que Azevedo promete entregar muita coisa, hein? Exatamente. Azevedo, bem-vindo de volta. Agora eu descobri que você vai entregar como muitas vezes você consegue achar ali na vírgula o preço correto, né? Exatamente. O SMC foi o operacional chave ali que me fez eu ter a precisão que eu tenho hoje. A maioria das minhas entradas eu consigo cravar bem na vírgula, né? E há uma lógica por trás disso, uma lógica que muitas das vezes a pessoa que até sabe o SMC não consegue, mas é porque tem alguns detalhes, alguns segredinhos por trás da lógica que eu traço as minhas regiões de entrada. E eu vou exatamente entregar alguns desses detalhes para que vocês também aumentem muito a sua precisão e, consequentemente, não passe aquele calor. Muitas das vezes você pode entrar em um trade, passar bastante calor, ficar bastante tempo negativo, isso te causar uma certa dor psicológica antes de o preço pagar seu alvo. Se você souber entrar num preço, num gatilho realmente preciso, que é o que eu vou te ensinar hoje, você não passa esse calor e melhor, você consegue aumentar a sua assimetria de risco-retorno, ou seja, arriscar pouco atrás desses gatilhos e ter um alto retorno pegando as movimentações de impulsão e tendência que a gente vem abordando nos últimos episódios. Então bora lá, quero saber como que a gente vai conhecer esses seus gatilhos de entrada com uma altíssima precisão. Excelente. Então, os gatilhos de entrada dentro do SMC, a gente tem diversos tipos de gatilhos. A gente tem, por exemplo, Order Block, que é o mais conhecido, mas a gente também tem o Propulsion Block, Breaker Block, Mitigation Block, a gente tem Fair Value Gap, a gente tem Fair Value Order Block, a gente tem diversas variações de gatilho. Mas se você realmente entender a lógica e principalmente como você contextualizar isso, você não vai perguntar para mim qual tempo gráfico usar, você não vai perguntar para mim qual que é o melhor, você vai saber exatamente como isso ocorre no gráfico e eu vou alinhar tanto a parte teórica quanto a parte prática com você. O primeiro ponto é entender o que é uma order block, o que é um bloco em si. Order block, na tradução, é um bloco de pedidos, é um bloco de negociações. E no gráfico, nada mais é do que uma vela. Uma order block é nada mais do que uma vela, só que essa vela ela depende do tempo gráfico. Então já começa a ficar algo subjetivo. E eu vou tornar objetivo para vocês com base em algumas observações técnicas que eu tenho dentro do meu operacional. Então esse é o primeiro ponto você enxergar. É um bloco, é uma vela, tá? Então dependendo de como é formada essa vela e onde é formada, você vai ter exatamente a interpretação correta para enxergar o seu gatilho de entrada. Então vamos começar pelo o mais famoso aqui, que é a order block. Como que ela funciona e onde que ela se encontra? A order block ela é sempre encontrada em topos e fundos relevantes de mercado. E aí eu vou ensinar, inclusive, como você validar uma boa order block na aula de hoje. Então, sempre que a gente tiver um topo ou fundo marcado, a order block ela estará lá. Então, vamos supor, a gente tenha aqui. Onde que vai ser a order block? Vai ser a última vela de alta de um topo. Ou seja, sempre que a gente tiver um movimento ali formando um topo, você vai identificar a última vela de alta e vai traçar da máxima do pavio à mínima do pavio. E aquilo vai ser uma região de order block. Então, ela ficaria nada mais do que formada assim. E aí, quando o preço retornasse, seria um ponto de defesa para ele cair. Mas como saber se a sua order block está válida? Qual o melhor contexto? Ainda vamos chegar lá. Vamos por partes. Você talvez tenha hoje dificuldade e talvez subjetividade para traçar as order blocks. Até porque, muitas das vezes, quando eu começo a ensinar alguém ou passo algum conhecimento, eu vejo que quando a pessoa vai replicar, ela marca regiões que, no meu olhar já, pelo tempo de mercado, eu já falo, cara, tá ridículo, não vai fazer isso. Só que como eu simplesmente, você entender qual que é a mais precisa, não é só a última vela de alta, é a proporção em relação à impulsão que ela se encontra. E eu vou te explicar essa lógica. Por exemplo, a gente sabe que é a última vela de alta de um topo, mas essa última vela de alta de um topo, às vezes vai estar assim. E aí, isso daqui, na teoria, seria um order block? Seria um order block. Na prática, a sua order block ela vai cravar aqui e vai cair? Não. Ou você vai ficar chupando o dedo,
antes do preço ir, ou quando ele chegar na sua região, ele vai só ser um ponto de liquidez para depois ele te estopar e ir sem você. Que aí você não sabe porque você estopou o seu gatilho e ele foi sem você, porque você caiu numa manipulação. Então é aquela frase que a gente abordou no primeiro episódio: veja a liquidez ou seja liquidez. Se você não está vendo a manipulação, você vai ser um manipulado. Então, é importante você entender qual que é a zona de maior precisão da order block. E isso envolve uma questão, eu sempre gosto de trabalhar de uma forma bem objetiva, clara, e aí eu desenvolvi uma técnica para enxergar isso. E como que ela funciona? Você vai pegar sempre as pernadas de impulsão que a gente tem depois da order block, ou seja, tivemos aqui uma pernada agora de queda. O que a gente vai fazer? Como saber qual o tempo gráfico eu vou marcar corretamente essa minha order block para ter uma precisão de taxa, uma cravada que eu chamo? A gente vai precisar marcar com uma Fibonacci de 20%, ou dependendo de onde você traz, se você tiver confusão, bote o nível de 80 e de 20, tá? Se você vê que você tem que ver qual que está naquele lado. Se você traçar a sua Fibonacci de baixo para cima, ou no Profit, quando você traz de baixo para cima, vai estar o nível contrário, independente, você vai ter o tamanho ou aqui embaixo ou aqui em cima do tamanho do seu bloco. Eu costumo dizer que você vai traçar de baixo para cima, porque agora a gente não está usando a Fibonacci para medir a retração, e sim para a gente medir o tamanho da impulsão e ter ali o seu nível de 20% da impulsão. Então, a impulsão, ela inicia onde? A impulsão inicia aqui com 0% e finaliza aqui. Perceba, não estou ensinando a usar a Fibonacci de retração. A Fibonacci de retração a gente mede a correção. Agora, aqui a gente está medindo a impulsão. Então, os 20% da impulsão vinha sendo iniciado aqui. Então, qual que é o papel aqui? Você reconhecer que esses 20% é onde deve estar a sua order block. A proporção deve estar a média aí. Se a sua order block ela está traçada a última vela de alta do topo, muito depois desses 20%, numa proporção muito menor, você vai ser obrigado a aumentar o tempo gráfico. Isso faz com que muitas pessoas não entendam, após eu cravar uma região, o porquê que eu tracei mais de uma vela ali de alta, sendo que na teoria, no SMC, é abordado que é a última vela de alta de um topo. Por que eu cravei às vezes marcando 2 velas ou 3 velas? Nesse caso, vou colocar 3 velas para ilustrar isso. Eu peguei aqui e tracei 3 velas. Eu já tinha isso em uma forma no meu tempo de tela. No olhar mesmo, eu já enxergava a proporção que era boa. Então, às vezes, eu nem vou dar um zoom preciso ali, mas sei que é mais ou menos ali nos 20%. Só dou um zoom mesmo para refinar. E aí as pessoas começaram a perguntar: pô, mas eu tracei ali, eu fiquei esperando e não chegou na minha região. Por quê? Porque eu já marquei a proporção. Só que aí eu não sabia como trabalhar de forma objetiva para ensinar isso, porque foi no tempo de tela que eu aprendi. Só que aí essa questão dos 20% veio para solucionar essa questão. Ou seja, alguém que está começando agora no mercado, alguém que está aprendendo o SMC agora, consegue replicar isso que eu levei anos para entender, que é exatamente você ou vai aumentar o tempo gráfico, então, tá no 1 minuto, aumenta para 2 minutos para ver se a última vela de alta ela está nessa média de 20%. E quando eu falo média, pode ser um pouquinho acima, pode ser, né, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. O que não pode ser uma proporção muito diferente dela, ou seja, 10% do tamanho da impulsão. Aí, cara, não vai chegar lá, e se chegar uma liquidez, então não é legal. O preço vai cravar mais ou menos ali. Então, isso é a forma na qual a gente marca um order block de alta precisão e, consequentemente, um gatilho de entrada. Aí a gente vem para um ponto onde a gente fala, beleza, mas como validar essa order block? Porque uma coisa é você marcar, outra coisa é você ver se ali pode vender. Para você saber se é uma boa venda, você vai ter que alinhar alguns conhecimentos que a gente abordou nos últimos episódios. Como eu disse, uma peça se encaixa na outra. Então, se você só está assistindo essa aula, só está assistindo esse episódio, você não vai conseguir encaixar isso de maneira eficiente. Tem que assistir todos os episódios que a gente teve anteriormente aqui, abordando sobre o conhecimento, abordando sobre o SMC, para ter essas peças aplicadas no gráfico de uma forma clara. Revisa, se você assistiu outra rápida, assiste desde a primeira até aqui. Já está bem objetivo didático, então vale a pena revisar diversas vezes, mas tem que vir de aulas anteriores, não pula direto aqui. Aqui é onde todo mundo quer saber, né? É aquilo como se fosse o santo grau. Eu falo, cara, a cobertura, a vista da cobertura é linda. O que é cobertura?
SMC, Wyckoff, Elliott, sei lá o quê. Todo mundo quer aprender isso. Só que uma cobertura ela só é sustentada e só vai existir se você tiver uma boa base. Então, nenhum prédio vive de cobertura. A cobertura é linda, mas para a cobertura ser sustentada, para você estar na cobertura, você tem que ter uma boa base. E essa base a gente vem construindo em vários episódios aqui do canal, onde a gente vem falando da base gráfica, do contexto, movimento. Então, é importante você alinhar esses detalhes. Então, Perfeito. a marcação aqui ela vai funcionar dessa forma e a validação é exatamente com o que a gente vem abordando, ou seja, o mercado ele vem trabalhando em um fluxo de baixa, ele perdeu o último fundo aqui e ele está em um fluxo de baixa, e essa alta vem trabalhando em interesse corretivo ou ele vem assim? Se ele vier dessa forma impulsiva, eu não quero vender. Porque eu sei que a gente pode estar numa impulsão, então ele vai até defender a minha order block, só que ela vai romper depois. Então, eu quero que esse preço ele venha buscar a minha região, criando, de fato, liquidez ou pelo menos um movimento corretivo para buscar aqui. Aí, aqui está válido para eu vender, para depois o preço renovar esse fundo e eu pegar a lucratividade mediante a isso. Então, a validação vai vir assim. E se ele construir liquidez antes da minha região, ou seja, topos nivelados, aí vai virar o melhor dos mundos. Então, eu vou querer a captura, e aí, quando tem uma liquidez próxima à minha região, eu nem faço entrada na ida dela. Aí, eu já uso um hackzinho aqui que deixa o mercado até com raiva, porque fala, quando ele estopa o preço, eu não tô nele. E quando ele dá o take, eu tô nele, que é o quê? Eu pego e uso essa liquidez aqui como um ponto para eu usar como confirmação de gatilho micro, digamos assim. Então, em vez de eu sair vendendo aqui, ó, com o stop loss atrás dessa order block para pegar o movimento de queda, eu aguardo o preço retornar abaixo desse topo capturado. Então, eu pego a rejeição e posiciono meu stop loss atrás do topo que ele formou. Então, se ele respeitar a minha região de oferta, confirmar a captura, eu estou vendido e a probabilidade de eu pegar a disparada do movimento é grande. Agora, se o preço passar direto e não respeitar o meu ponto de defesa, eu nem peguei esse trade. E aí, eu consigo aumentar ainda mais a minha assertividade trabalhando dessa forma. Nesse caso, Azevedo, quando você coloca a sua venda ali abaixo da região da liquidez dos topos anteriores, o que você considera voltou abaixo é um fechamento abaixo, mesmo que seja num minuto, ou só veio para baixo, a ordem já está ali abaixo? Só abaixo. Eu não espero fechar. Às vezes o preço, quando ele vai fechar, ele já está lá embaixo. Exatamente a sensação que eu tenho. Então, assim, eu não espero fechar. Então, isso independente do tempo gráfico que você tiver, vai ser válido. É realmente o preço você colocar a entrada de gatilho de rejeição abaixo do fundo capturado, abaixo do topo capturado para pegar o movimento. Inclusive, aquela questão que a gente abordou, se eu não me engano, no terceiro episódio, no segundo episódio, sobre choque, ela também pode ser interpretada até por um gatilho, assim, que eu chamo de micro choque. Ou seja, se o mercado ele simplesmente fizer um movimento onde ele realiza um topinho aqui, ó, pequeno, renova, você, na teoria, tem um choque aqui. Eu chamo isso aqui de micro choque. Aí, em vez de você simplesmente, após o preço chegar na sua oferta, vender só quando ele tiver esse reteste, que às vezes ele nem vem mesmo, ele só faz um recuo aqui e vem embora, o que a gente faz? A gente pega uma venda exatamente no choque. Ou seja, exatamente na perda do fundo e o stop loss acima do topo formado. Ou seja, beleza, se ele tiver ruído aqui e ele depois voltar para retestar, ele não vai te tirar. Só que aí, às vezes, ele vem já direto. E aí, isso é um gatilho microzinho ali da perda de fundo, é um gatilho de rejeição. Nesse caso, iria até alinhar aos topos capturados. Muitas das vezes se alinha até outros conhecimentos, tipo demonstração de fraqueza de uma cunha. Então, está mostrando ali uma cunha demonstrando fraqueza no final de movimento. E aí, isso confirma ela para acelerar, de fato, nessa direção, entendeu? E aí isso se alinha exatamente ao ponto que a gente tem de oferta, que é da order block. Que, na verdade, para você, a confirmação, aqui, para mim, muitas vezes na análise técnica clássica, é um fechamento. Para você, a confirmação é o fato do preço ter ido acima e voltado abaixo. Isso pode acontecer intra-candle, né? Exato. Exato. E aí, isso faz para mim mostrando o quê? Que quando ele renova topo, ele está no fluxo de alta, mas por ele perder fundo, ele mudou para o fluxo de baixo. Então, ele tem interesse de subir fraco e cair forte, subir fraco e cair forte. Então, eu vou estar a favor da intenção real do preço. Bem legal. Eu achei bem legal também.
E aí, vamos agora um pouco para a parte prática para exemplificar melhor como funciona essa questão da marcação dos blocos em si. Inclusive, é bom refrisar que esses blocos, a lógica real por trás deles está exatamente pelas negociações. Por exemplo, uma fair value order block, que é uma outra variação de bloco de ordens, é nada mais do que o preço vindo em sequencial de queda, e a gente tem uma vela contrária a esse sequencial. Na análise gráfica, a gente chama normalmente de barra ignorada. Então, vamos supor que tem um sequencial de baixa e a gente vem e faz uma vela de alta. Então, isso mostra para a gente que a gente tem uma barra ali, e aí depois a gente continua para aquele lado. O que é isso? Isso é uma fair value order block, é um ponto de interesse. Então, quando o preço retorna aqui, a gente tem um ponto ali de oferta para retestar, para dar continuidade. Mas por que essa região daqui é uma região de defesa? Toda a lógica dos blocos de ordem tem diversas variações. Todo bloco assim, ele tem uma questão que envolve a quantidade de negociações naquela região. Ou seja, se eu colocar um volume profile, que é uma ferramenta da análise técnica que faz a gente reconhecer onde tem maior volume de negociações com base nas determinadas faixas de preço, a gente tem simplesmente onde aqui tem pouca negociação, teve só uma vela que passou direto. Aqui tem muita negociação, porque teve negociação aqui, negociação aqui, negociação assim, aqui. Até isso é a lógica por trás das marcações de suporte e existência geral. E aí aqui passou direto, aqui passou direto. Então teve poucas negociações. Então no volume profile, por exemplo, ficaria uma barra mais ou menos assim, ó. Aí aqui bastante pico de nós de volume e aqui pouco. Então o volume profile ficaria essa ferramenta. Ou seja, o contexto da fair value order block, a lógica por trás dela de defender quando chega aqui está exatamente por isso. E a fair value order block pode ser traçada de 1 a 3 velas normalmente, mas é aquilo exatamente que eu expliquei até no nosso último episódio. Ela está dentro de uma impulsão. Então isso já demonstra a fraqueza dela na alta. Ou seja, normalmente uma fair value order block vai ser construída de quê? De velas pequenas relacionadas à impulsão, que ela faz assim, ó, normalmente, ó. Então, por exemplo, essas 3 velas são o quê? Uma correção, ela não conseguiu superar nem essa impulsão. E aí você pode demarcar ela completa, e aí depois aquilo se torna uma região de interesse para reteste. Por exemplo, na parte prática, ficaria exatamente como essa vela aqui, ó. Vamos pegar esse movimento aqui, ó. É engraçado Essa aqui como seria tudo uma se fair value order conversa, né? block, que seria uma velinha de baixa ali, ó. Seria uma fair value order block, é o quê? O preço está trabalhando numa impulsão, só fez uma vela aqui ignorando. Ah, Zé, mas, pô, e o volume profile que você tinha falado? Se a gente puxar o movimento aqui, ó, do início ao final da impulsão, onde tem mais negociações? Exatamente na fair value order block. Então, o início da fair value order block ao final dela é um ponto de interesse. O mercado tende a defender a partir dali para continuar. E constantemente a gente pode ter isso nesses blocos. Por exemplo, aqui, ó. Aqui atrás, você poderia até traçar toda essa fair value order block como ponto ali de defesa, mas se você quisesse também trazer, como ele teve já uma quantidade maior de negociações ao ponto de fazer um fundo, a gente sabe que a última vela de um fundo é um ponto de order block, é um ponto de defesa. Então, esse bloco daqui, ele seria já considerado um order block, ou seja, mais refinado. Então, esse ponto que ele capturou de liquidez e chegou na order block, seria um ponto de gatilho para você pegar a favor do movimento. Igualmente, se você alinha, e aí a gente tem vários contextos que você pode alinhar esses gatilhos de entrada, eu digo que sempre deve ser alinhada ao contexto e principalmente mais próximo da liquidez. Por exemplo, essa fair value order block estava sem contexto. Ela veio trabalhar a IA de uma forma inválida, porque estava numa zona premium, e porque essa fair value order block ela estava também em uma zona que ele não veio de forma válida, criando uma estrutura de correção. Então, a gente não tem interesse de entrar nela. Então, a gente evita. Então, isso daí é um que você sempre vai olhar quando você vai contextualizar as entradas. Esse exemplo daqui, já que o mercado fez hoje, e foi um contexto, inclusive, que eu até trabalhei, eu vou pegar só o print aqui para mostrar também, que se você for observar, o mercado fez exatamente essa lógica que eu vou mostrar daqui, ó. Foi mais ou menos 10h38 e ele estava exatamente assim, ó.
se você for observar o contexto, ó, 10h38, ó, temos essa oferta atualizada para reteste seguindo o fluxo de baixa. Então, a gente tinha o preço que varreu a liquidez desse topo, confirmou a deriva, retestou a deriva, veio queda. Então, o fluxo era de baixa. Como ele renovou o último fundo, esse aqui é o topo de proteção, e esse topo, a última vela de alta, me faz a gente ter uma região de bloco bacana. Então, o que acontece? Eu marquei esse último bloco, e aí contextualizei ser um ponto de reteste. Olha a taxa aqui, ó, 151.850. E aí o que o mercado faz? O mercado simplesmente ele volta nesse 181.850, aqui, ó, 850, que é na order block, criando induções, criando defesas com dificuldade no movimento, né, para ele capturar, voltar e aí, de fato, trabalhar numa movimentação de queda que gerou uma configuração, né, os stop loss, os pontos de defesa sempre atrás dessas regiões, gerou uma configuração de quase 4 vezes o risco nesse movimento de baixa. Então, após pagar mais 3 vezes o risco, eu sempre vou priorizando a proteção, a gente sempre vai marcando esses contextos. Por exemplo, se a gente pegar esse movimento de impulsão aqui que a gente estava explicando até no último episódio, pegar ele aqui de baixo para cima, ó, de cima para baixo, quer dizer, eu vou saber onde fica mais ou menos os 20%. Se a minha última vela de baixa ela ficasse por aqui, mais ou menos, estaria válido? Não. Mas a minha última vela de baixa está antes dos 20%. Então, está válido eu marcar dessa forma meu order block e reconhecer que aqui é o ponto de alta precisão. O mercado vai, crava milimétrico aquela taxa e desenvolve. No Bitfoot, eu fiz essa interpretação, só que marcando todo o bloco. E quando a gente tem uma congestão, uma troca de negociações muito grande, eu acabo marcando um bloco mais ele completo e não o final dele. Pelo nível de confluências, então, por exemplo, na minha análise, fazia sentido o preço buscar lá em cima aquele bloco, por exemplo? Não, porque ele iria encontrar a resistência desse canal em um nível muito antes. Então, eu procuro reconhecer a região mais próxima que eu tenho dessa área de interesse. Então, por exemplo, aqui, ou eu marco todo esse bloco, ou eu vou marcar a última vela de baixo do fundo, que ela no SMC se chama Breaker Block, ou seja, é um bloco quebrado. Quando a gente tem um bloco simplesmente quebrado do preço, ou seja, eu entendo que esse aqui é meu bloco de oferta, e ele é quebrado, é aquele mesmo contexto de uma resistência quebrada vira um suporte. Então, esse bloco aqui, essa order block, ela vira um de demanda. Então, se tiver contexto para você favorecendo esse ponto aqui em vez desse ponto, é melhor você entrar nesse ponto. Claro que nesse contexto que eu desenhei não seria o ideal, mas se ele tivesse alinhado como ele estava alinhado aqui, é o ideal, porque ele criou defesas antes da Breaker Block. Agora, se ele viesse reto na Breaker Block, eu esperaria uma correção para ser jogado onde? Na Order Block. Então, é o que eu falo, no SMC tem diferentes tipos de gatilhos de entrada que vai depender o que você vai pegar mediante ao contexto em si. Então, por exemplo, essa configuração eu compartilhei essa taxa exatamente por isso. Era uma Breaker Block. Agora, vamos supor nesse cenário daqui, ó, o preço veio, renovou o fundo aqui, isso aqui é o gráfico do Bitfoot na B3, inclusive hoje em dia é muito bom operar porque as taxas abaixaram muito. Sempre quando eu falo do Bitfoot a galera fala assim, eu não opero esse que é muito caro, só que a pessoa testou quando lançou. Hoje em dia você tem uma margem menor do que no índice, tem movimentações muito boas, então é um gráfico muito bacana na B3. Se você for observar a última vela de alta do topo, essa última vela de alta do topo é uma região de oferta, então o preço quando retornar aqui é um ponto de defesa para continuar o fluxo de baixa. E seu stop loss vem atrás dessa região, por quê? Porque essa é a proteção do fluxo. Se for perdida, mudou para o fluxo de alta. Então, esse é seu limite de perda. Porque se você não limitar aqui, você perde muito mais. Esse é o contexto, inclusive, do stop loss. É uma perda que você tem que assumir, tem que aceitar para não ter perdas maiores. E às vezes a pessoa fica com raiva do stop loss. Não, tem que entender essa questão. Aqui seria uma configuração, stop loss atrás dessa região, e quando você estiver certo, você pega um movimento muito mais expressivo. E aí, um detalhe aqui bom para a gente refresar que a gente abordou nos primeiros episódios é o quê? Quando a gente não tem uma liquidez, a gente é liquidez. Então, se você for observar, isso daqui, que ele renova topo antes de cair, se chama manipulação micro. É quando a galera acha que o preço vai daqui, vende e posiciona stop loss acima dessa região. Só estopa para vir. Então, dentro do meu operacional, sempre quando eu pego no gatilho de rejeição, eu tenho que entender que eu vou ter que, às vezes, entrar até 2 operações na mesma região, porque eu posso cair em uma manipulação micro.
E se eu pegar uma entrada no início até o final, eu não vou proteger enquanto não ocorrer, às vezes, uma manipulação micro, um reteste, uma defesa depois da minha região. E aí você pode ver, ó, esse movimento desenvolve 5,7 vezes o risco e essa outra configuração de bloco de ordem desenvolve simplesmente uma alta simetria também, que daqui ele desenvolveu 2,3, na verdade, desse topo não, daqui, ó, que eu tinha configurado. E aí ele tinha configurado 4 vezes o risco, só que do movimento principal ele chegou a desenvolver quase 10 vezes o risco. Isso no Bitfoot da B3. Essas técnicas são aplicáveis no dólar, no índice. Qualquer movimentação que você pegar ali, você pode aplicar esse tipo de leitura. Cara, muito legal. Muito interessante. Deixa eu fazer uma última pergunta. Existe algum último candle em topo ou em fundo que seja tão grande, por exemplo, 40% do movimento de impulsão, que você já acha que não é válido mais? Por exemplo, o que a gente na análise técnica muitas vezes vai chamar de exaustão. Que é uma barra realmente grande no topo, por exemplo. Só que aí quando você vai ver na proporção da impulsão, ela é grande demais para você chamar aquilo de order block, ou é um order block, mas você fala, poxa, aqui talvez eu não vá ter um risco-retorno tão interessante? Exato. Tipo, quando eu vejo uma barra muito grande, é aquela questão das 20% de proporção que eu uso. Muitas das vezes eu vou até buscar outro tipo de gatilho. Então, tem algumas cravadas que eu teria que puxar aqui melhor para ver, mas de regiões que normalmente são blocos muito grandes que eu falo assim, cara, se eu for colocar, eu nem vou colocar no, né, na vela em si. Tipo, é porque tem diversas variações. Por exemplo, essa última vela de alta de um topo. Se eu fosse marcar ela, eu não marcaria assim porque eu não teria contexto, assimetria, precisão nela. Ou eu marcaria a Rede Action Block, que é tipo uma variação que a gente também tem, que é só o pavio, entendendo que nos tempos gráficos menores é uma vela de alta ali, e ainda está dentro da proporção que a gente tem dos 20%, ou eu marco simplesmente outras zonas, tipo uma propulsion block, que é tipo um reteste da order block, então ela é mais embaixo, ou eu marco uma zona de ineficiência que é o fair value gap. Então, dependendo da variação, eu utilizo outro tipo de gatilho. Vamos ver se a gente acha aqui uma barra gigante, tipo essa barra daqui, ó. Essa barra, eu não marcaria essa última vela de baixo de um fundo, ela tá gigante. Depende do cenário também, porque essa proporção, ela até poderia ser um movimento condizente. Agora, se ele volta aqui, ó, na micro para retestar, por exemplo, essa área, seria uma área muito grande de baixa precisão. Então, o que eu faço? Eu refino ela para algumas outras regiões, né, para possivelmente eu ter uma precisão maior. Então, utilizo algumas confluências, utilizo um pouco de contexto, vejo a macro como está, para eu simplesmente ter essa precisão melhor, né? Mas, realmente, quando barras são muito grandes assim, a gente tem que ter um refino ali melhor. Cara, aprendi muito. Eu também, Bem legal. inclusive, eu percebo confluências, desculpa Exato. a fala, o trocadilho. Eu percebo muitas confluências. Por exemplo, você acabou de mostrar ali a rejeição. Eu uso muito essa rejeição. Eu falo que eu sou a doida do pavio. Do pavio num topo ali, porque eu enxergo essa rejeição. A gente pode dar nomes diferentes, mas de certa forma a gente está interpretando a mesma coisa, porque o movimento é uma rejeição. Você sabe que é uma rejeição por SMC, eu sei que é uma rejeição por análise técnica, e muita gente por fluxo vai ver isso, né, Pozinha? Exatamente. Exato. Eu tenho alguns parceiros, até o Lindão mesmo, ele direto ele vê minhas análises, às vezes eu uso como confluência, ele no fluxo ele acompanha, ele fala, cara, exatamente essa lógica de manipulação que você falou, essa questão ali que você tinha um ponto ali, eu estava exatamente esperando ali para entrar. Por quê? Porque o SMC ele não é só uma questão gráfica, uma estratégia, um setup. Ele é a lógica por trás do dinheiro. Então, quem vê fluxo vê a lógica por trás do dinheiro. Quem vê uma análise gráfica e tem resultado com a análise gráfica, tem um conhecimento mais elevado, eu falei, entende essa lógica que não é aquela análise gráfica bem básica, simplista, mas uma análise gráfica realmente entendendo e com tempo de tela ali para entender essas manipulações, entender muitas das vezes essa armadilha. E aí tudo isso constrói para a gente o interesse. Então eu sempre vou marcando esses blocos, entendendo as manipulações de mercado, vendo se está condizente ali próximo ao nível de 20%, né? E aí tudo isso traz a precisão para eu marcar minhas regiões e, consequentemente, ir validando ela de uma forma mais eficiente, né? Para você saber onde são os pontos de defesa, se está válido, se tem contexto. Mas você falou uma coisa também que eu acho muito interessante ressaltar para o pessoal, e eu vejo isso acontecer em todas as técnicas, né?
que qualquer pedaço da técnica isolada, ela não pode até trazer um resultado, mas vai ser um resultado difícil de digerir, né? Porque você vê ela em tudo. E padrão, só é padrão técnico, não é só o desenho, é onde ele acontece, em que contexto ele acontece, né? É igual o pessoal na análise técnica que vê ombro, cabeça, ombro em qualquer lugar, mas ombro, cabeça, ombro só é um ombro, cabeça, ombro no final de uma tendência de alta. Né? É igual eu vejo o pessoal do fluxo, por exemplo, vai ver absorção, vai ver em qualquer região. Quem opera fluxo há muito tempo vai falar, você vê fluxo toda hora, a diferença é você saber em que região o fluxo te interessa. E eu vi você falar isso também. O pessoal, se for desenhar order block vai achar um monte. Quais são as que eu vou operar? Quais são as que eu vou fazer alguma coisa? Então, são essas as confluências que eu vejo, né? Eu falo assim, eu gosto de operar um martelo. Qualquer martelo me interessa? Não. Ele tem que estar dentro do contexto de uma região. Então, no final das contas, a gente está tudo lendo o mesmo mercado, né? É o mesmo mercado, a gente vai acessar ele de formas diferentes. Mas eu aprendi muitíssimo, tanto pelos reforços que você me trouxe, como por algumas visões muitíssimo interessantes, assim, e baita aula, viu, Azevedo? Igual esse dia aqui, olha só, esse movimento aqui, por exemplo, se você for interpretar de uma forma bem teórica, você fala, pô, o mercado renovou esse topo e fez um choque. Só que aí vem aquela questão, pô, o choque foi feito de uma maneira que se você fosse pegar esse reteste, nessa oferta, por exemplo, olha como que ela veio muito reta, rápida, ela não deixou nenhum ponto de indução e tal, coisa que a gente estava falando até nos últimos episódios. Então, isso aqui é muito mais uma interpretação de captura de liquidez a favor do fluxo do que uma inversão para você querer vender. Aí ele até defende a order block, ele até defende, porque não deixa de ser um ponto de defesa, mas é um ponto de defesa inválido. Aí o que o mercado faz? Ele pega, renova esse topo, e aí onde que eu marco o ponto aqui? Eu marco essa região que é uma propulsion block, que é tipo nada mais do que ele testar uma order block, e aí ele renovar de novo, aí ele volta a favor do fluxo, que é uma propulsion. Que é tipo assim, é como se fosse uma order block, é uma order block de fundo. Só que por ela ter testado uma order block anterior, ela se torna uma propulsion. E aí, simplesmente, quando se retorna nela, a gente tem aqui um gatilho de compra para pegar mais uma renovação de máxima. Aqui a gente consegue confluenciar ali alguns pontos de níveis de interesse, a gente tem a 62 ali de retração, ó, que teve nesse dia. E aí eu fiz o quê? Eu botei o meu gatilho de entrada aqui. Travou? Não, tava no desconto aí, tá. Né? Tava bem na região de desconto. Exato, na área de discount, né, pra gente comprar. Aqui a gente tinha um gatilho de compra, o stop loss atrás da região, pra gente pegar esse movimento de alta. Aí se for ver, esse aqui foi o dia 24 de outubro, foi a sexta-feira passada. A sexta-feira passada a gente estava com exatamente essa movimentação do dia 24, aqui, ó. Olha como que ele tava o gráfico nesse dia. Dia 24. Eu faço muita análise aqui, mas eu tenho ela toda na minha base de análise aqui, ó. No dia 24 a gente tinha exatamente essa movimentação, ó, onde o gráfico se encontrava assim, ó. Eita, olha aqui, ó. Dia 24, 10 e 18 da manhã, eu fiz essa análise, ó. Ele vinha, interpretei como uma captura de liquidez, tínhamos essa demanda que eu marquei o bloco, aí, ó, tem um bloco de troca de defesa muito grande, 149,620 era a região, ou seja, um pouquinho mais abaixo até aqui, ó, 149,620, aí era minha zona de alta precisão, 62 aqui, então para o preço corrigir, subir aqui, para a gente de fato ter essa interpretação, aí um movimento de 3,6 vezes o risco cravado também, com esses blocos de alta precisão, que foi a abordagem do nosso episódio de hoje. Perfeito. Que conjunto mesmo de aula, né? Se o pessoal tá terminando essa última aula sem achar que não aprendeu, minha recomendação de analista é volta tudo e assiste de novo. Eu achei que você ia falar, desiste que o mercado não é pra você, porque foi uma aula. Não, volta tudo e assiste de novo. Foi um curso, na verdade, né? Muito obrigada, Azevedo. Obrigada mesmo, aprendi demais. Então, imagino que a galera também tenha aprendido. Quer deixar suas redes sociais pra galera te achar ou algo desse sentido?
Inclusive, Pode acompanhar sim, essas se a galera análises. quiser continuar acompanhando, eu sempre faço lives toda terça-feira às 20 horas no meu canal, Azevedo Trader SMC. Então, toda vez que você for lá terça às 20 horas, você vai continuar tendo conteúdo de qualidade de forma totalmente gratuita. Eu trouxe algumas abordagens, mas assim, sempre tem mais insights, alguns conhecimentos, alguns comportamentos que eu vou agregando para vocês que quiserem acompanhar, se interessarem mais em desenvolver em cima desse conhecimento, porque não é um conhecimento isolado, ele é a lógica por trás de todo o preço, né? Então eu trouxe para vocês essas abordagens de uma forma bem didática, principalmente se é seu primeiro contato, e lá no Instagram você consegue me achar por @azvdou, tá? Então essas são minhas redes e a gente está sempre aí compartilhando conhecimento de forma gratuita. Foi um prazer ter vocês me escolhendo aí para abordar sobre esse tema de SMC. Temos bons traders brasileiros também abordando esse tema. Lá fora tem demais. Então, assim, foi um prazer aí estar compartilhando e agregando esse conhecimento para a galera. E para quem quiser acompanhar ele lá, eu sei que no Instagram eu vejo sempre, você sempre mostra muito do que você está falando aqui. Você mostra essas análises Minhas operações que eu fiz no dia e tal. Inclusive quando estopa, né? Que às vezes o pessoal acha que, não posta, né? olha, gente, faz parte, é uma Às vezes tem questão de dias muito honestidade, difíceis. né? Intelectual, mostrar que, apesar de ser uma técnica que faz muito sentido, que tem toda essa vantagem competitiva aí, Não, também estopa. Exato, não é uma estratégia milagrosa, não existe 100% de acerto nenhum operacional. Só existe talvez o trader que não te mostra essa realidade ou ele tem um ego inflado para querer te mostrar que ele acerta todas as operações. Eu, como tenho o propósito, o objetivo de ensinar o trader o trade como ele realmente é para as pessoas, fazer as pessoas melhorarem os resultados delas, se eu pego e simplesmente só mostro meus acertos, elas aprendem o trade da forma como não é, da forma que ela acha que quando ela comete um erro, ela tem que recuperar, ela está fazendo alguma coisa errada na técnica e nem sempre é isso. Muitas das vezes principalmente quando a gente é iniciante. Mas às vezes realmente o mercado está difícil, tem dias que o mercado está complexo e a técnica não vai funcionar. Aí o nosso papel não é forçar, não é ficar operando mais. Deixa rolar, porque quando o mercado tá bom, isso vai te pagar com muitos juros. É isso. E aí eu Música mostro para os meus ouvidos, realidade né? também. Exato. É isso. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Panzinha. Eu que agradeço. Foi muito gostoso, foi muito produtivo. E eu espero que você aí de casa tenha gostado. Que você opere com a gente. Se não opera, link tá aqui na bio para você abrir sua conta. 3C, que é quem fala? Curte, compartilha. E comenta. Obrigada, eu não lembrava do último. É isso aí. E se inscreve para não perder nenhum episódio. Confere aí as playlists desse novo quadro aí do canal, né? Que são playlists que cada vez está trazendo alguns traders bem renomados aí, traders que vão agregar em algum conhecimento específico. Então deve ter alguma playlist, os episódios aí específicos, igual a gente abordou, e inscrito nesse canal que vem abordando tantos quadros interessantes, né? Tantos conteúdos aí envolvendo a questão do qual que é o papel principal da Clear que ela vem trazendo. É qualificar melhor os traders para ter melhores resultados e a gente ter um mercado cada vez melhor, as pessoas com mais resultados, isso faz as pessoas sobreviverem mais e as pessoas acham que corretoras querem as pessoas perdendo dinheiro, quer tá contra a pessoa e a Clear mostra isso cada vez mais, que trazendo bons traders, trazendo conhecimento de qualidade, vem ajudando cada vez mais pessoas. E aí temos esses quadros, se inscreve no canal aí e não esquece de se inscrever no meu também para a gente estar sempre se ajudando aí. Exatamente. Perfeito. Então vamos nessa, galera. Muito obrigada a todos. De novo, Maria Azevedo, muitíssimo obrigada. Foi um prazer. Igualmente. Valeu. Nos vemos no próximo Clear Você Estratégia.